Olá, meus queridos amigos, estamos aqui ao vivo, eu tô doente, né? Ninguém passa impunemente uma semana no meu querido estado do Maranhão, né? Então, assim, você volta com febre, disenteria, é osso, viu? Tô falando sério, é osso. A gente fica falando de saneamento básico o tempo todo, não é porque, eu vou criticar o político. Não, porque quando você não tem saneamento básico, você tem infecções, você tem coliforme fecal na água, e isso dá doença. E eu tô com febre, legal, entendeu? É impressionante. Inclusive, eu tava vendo outro dia, as estatísticas de doenças gastrointestinais do tipo disenteria lá na região do Maranhão são altíssimas. Por que será, né? Por que será? Por quê? Porque não tem. Entendeu? Não, acho que explicar. Quando você tem. Eu vivo falando assim, olha, aqui, né, a taxa de fornecimento de água aqui, né, água potável é de 20% e 1% de esgoto. O que isso quer dizer? Que assim, que a água, na maior parte dos estabelecimentos, dos lugares, a água é tirada num poço. E o poço é contaminado pelo esgoto que é jogado para as pessoas. Logo, você está tomando água contaminada. Então, quando um estabelecimento comercial vai te dar um suco e vem com gelo, o gelo foi feito com aquela água podre. Aquela água podre, ela te contamina. Então, entendeu? Igual a gente ficou falando lá, vamos tomar coca, não vamos tomar nada local, não vamos ficar, né? Vamos só comer coisa industrializada, vamos seguir o contrário do que a gente apregou em termos de lifestyle, de qualidade de vida, porque, né? Pois bem, lá não dá. Não dá. Porque, putz, eu tomei com gelo. O Maranhão é um problema de saúde pública. O Maranhão é um problema de saúde pública, tá? Calma lá, se você não respeita o povo do Maranhão, Renan. Não, pelo amor de Deus, assim, eu sou a única pessoa na história do Maranhão que respeitou os maranhenses. Os maranhenses estão sendo vilipendiados há séculos, né? Assim, é a pior classe política do Brasil, mas de longe, sem nenhuma... Sem nada, assim, de longe, sem nenhum... Não há comparação, tá? O povo nem entende o problema a qual ele está submetido. E esse é um dos graves problemas, né? Quando eu falei daquele problema de sujeira naquela favela do Coroadinho, né? Aí apareceram os puxa-sacos lá do prefeito, né? Do ex-prefeito, do Braide. Não, mas olha só, mas ele tenta... Cala a boca, galera! Vocês têm ideia do que está acontecendo? Vocês são tratados iguais animais, aí vocês ficam lá, não, o meu prefeito é bom. Oh! O cara entregou a Avenida do Reggae. É sério, eu não acabei nem gravando vídeo disso. Uma das entregas que o cara comemorou foi que ele pintou lá de vermelho, verde e amarelo uma avenida e botou uma estátua de um cara dançando um reggae. Agora a gente tem a avenida. Nossa, hein? Agora vai, São Luís. Agora vocês estão estourados. Pelo amor de Deus. Assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E as pessoas, né, vamos colocar aqui, que trabalham, né, as pessoas têm um pouco de noção, já entenderam a mensagem. Mas existe uma massa que é dividida em dois blocos. Tem a massa dos puxa-saco de político. Uma massa, ela é muito, muito, muito pouco educada, vamos colocar assim, muito pouco educada, e essa galera, assim, puxa o saco do político, não tem nada do que tá acontecendo. E a outra, simplesmente, tá empregada pelo político. O Maranhão se destaca por um número colossal de páginas de política e de perfis de puxa-sacos de político A, B ou C, que são contratados agora no eleitoral, tá tudo na folha, né, de alguém. E aí eles estão lá produzindo conteúdo sem parar, falando assunto. Então, é um pandemônio de puxa-saquismo. E aí como é que pode, num lugar, né, de 15% de analfabetismo, praticamente 30 mortes a cada 100 mil habitantes, uma das piores taxas de homicídio do Brasil, tá? Tô falando ali de uma economia muito, muito pouco desenvolvida. As pessoas levantam. Eu fui, né, num evento muito legal na Federação de Indústrias lá do Maranhão. E aí, quando o pessoal vai levantar as indústrias, né, conhecidas do Maranhão, eles vão lembrar de 5 plantas. Tem Pasa lá em Balsas, tem a Suzano lá perto, acho que de Imperatriz, tem a Vale e citam mais uma. E aí eles vão falar do terminal termoelétrico. Tipo, eles levantam, eles contam na ponta dos dedos ali as plantas industriais. Meus amigos, é um lugar que tá tudo errado. Aí eu fui ter conversa com um político tradicional, não de lá, um tradicional brasileiro, né? E aí a gente entende o tamanho do problema do Brasil, né? Político, não vou falar o nome e tal. Pô, cara, eu vou te falar, meu cara, o amigo político tradicional brasileiro. Assim, a gente precisa fazer uma coisa muito grave ali, muito sólida, porque assim, não dá pra viver no Maranhão. Aquilo é uma impossibilidade civilizacional. É uma impossibilidade. Aquelas pessoas são tratadas como animais ali. Não há poder público é completamente corrompido, não há serviço público de qualidade.
a gente precisa botar um interventor lá. Renan, você é um cara inteligente, jovem, você não pode vir com essas... Qual a ideia? Qual a ideia? Dialogar politicamente com o Josimar Maranhãozinho? Fazer negócios com o Everton Rocha? Ouvir a importante opinião de algum deputado do Maranhão? Meus amigos, a classe política do Maranhão, ela tem que ser presa. Ser presa. A classe política do Maranhão, ela é um roubo. Então, a gente se depara com um problema que a solução não será simples. Se você tiver que chegar pra falar com um político que basicamente mantém as pessoas em situações similares a, sei lá, ao que há de pior na África subsaariana, você vai falar, eu preciso ter uma fórmula negocial aqui, você tá ferrado, cara. E aí vem um problema, a classe política do Maranhão manda no Brasil. O Brasil, meus amigos, o governo federal e as instâncias representativas é muito mais Maranhão do que São Paulo. É muito mais Maranhão do que Santa Catarina. Entendeu? É muito mais Amapá do que Minas Gerais. A partir do momento que o Brasil é isso, não é que o Maranhão tá ferrando o Maranhão. A política maranhense tá ferrando o Brasil. Que é, inclusive, através do Brasil, que eles pegam o dinheiro pra ferrar o Maranhão. Caramba! E aí você explica isso, você tenta explicar, e aí os políticos tradicionais estão presos no consenso de 88, eles fingem demência. Eu falei isso com esse político tradicional, ele parou de responder. Porque ele não tem. Ele tá tão preso na ideia. Tipo, imagina, a representação política do Maranhão é importante pra política nacional. Não é! Não é! O político do Maranhão é um câncer. Eu volto a falar. É tipo assim, eu tenho uma federação aqui no Oriente Médio, aí a Al-Qaeda tem um share aqui, a Al-Qaeda tem uma opinião. A Al-Qaeda não pode ter uma opinião. Assim como o Josimar Maranhãozinho não pode ter uma opinião. O Josimar Maranhãozinho e a Al-Qaeda tem que ser combatidos. Sacou? Não dá. Não dá pra um país sério ter, vamos dizer, um share representativo da Al-Qaeda. Assim como não dá pra um país sério ter um share representativo do Maranhão, do Amapá. Por quê? Porque a classe política de lá é um horror. Tem que mudar tudo. Eu tô propondo uma reforma administrativa que muda o sistema de incentivo. E não é que vai resolver completamente, nunca existe solução completa. Mas começa a mudar. Começa a mudar. E eu acho que no médio prazo dá ótimos resultados. E talvez dê certo. É a jogada mais séria aí. E vocês que são do Centro-Sul tem que apoiar isso como se não houvesse amanhã. Ou vocês apoiam isso, ou, meu velho, a federação não tem sentido. Essa bagaça tem que ser dissolvida. Porque eu volto a falar, se você tiver que viver num país em que a classe política do Maranhão apita, você tá lascado. Essa classe política do Maranhão, e quando eu falo essa, eu volto lá pro Sarney. Pode voltar décadas. Tem nada ali que presta. Pelo amor de Deus. Aliás, passamos por Pinheiro, que é a cidade onde Sarney nasceu. E assim, me desculpem os grandes amigos de Pinheiro. A cidade é basicamente lixo e esgoto. Esgoto. E o urubu que chamava Zé? Cara, o Riso saiu pra andar, porque quem viu isso foi o Riso. O Riso saiu pra andar. Aí o Riso começou a filmar os urubus. Aí o Pedrinho, não, mas esses urubus, né? Aí um cara, não, eles estão sempre aqui. O Zé. O Zé, o cara identifica qual é o urubu. O urubu é tão recorrente que você começa a identificar que não, é que lá o Zé tem uma pena um pouco diferente do outro lá, que é o, sei lá, o Manuel. Os caras identificam o urubu, que o urubu tomou a rua ali. Já o urubu vota e vende o voto. O Riso encontra uma tartaruga no esgoto. Tava tendo uma enchente na cidade de Pinheiro, né, num valão de esgoto. Aí o valão transbordou, logicamente levando toda aquela massa de esgoto pra população que vai andar de chinelo sobre aquilo e adquirir mais doenças parasitárias ali. E um cágado, né, começou a sair daquela água completamente contaminado. Eu devia chegar assim, o Donatello, esse aqui, né, porque só ali ele vira uma tartaruga ninja, né, porque nesse nível. Eu andei ali pro Pinheiro, porque quando um carro deixou a gente lá e depois foi pra borracharia. Já que a gente tava com 7 pneus furados. Então eu fui fazer uma caminhada do hotel até a borracharia. E pelo amor de Deus. Então assim, aquela cidade, meus amigos, é a cidade do Sarney. Em geral, políticos, né, especialmente esses políticos coronelistas, eles têm um orgulho, a cidade que eu nasci. Aí ele manda um monte de dinheiro de maneira injusta pra aquela cidade só pra fazer autopromoção. Mas bem, antes fosse. Nem isso. É uma porcaria. E diz que ele fez uma cidade, procura a cidade de Presidente Sarney, que a gente não passou, que é perto de Pinheiro.
Aí pega o IDH de presidente Sarney. Zero 0557. O IDH, o Sarney, né, pra coroar a população, ele fez ali, tá, ao lado da cidade de Pinheiro, ele fez a cidade de Presidente Sarney. O IDH de Presidente Sarney é um IDH baixo, bastante baixo. As pessoas são muito pobres em Presidente Sarney, entendeu? É uma não cidade. Ó, vamos lá. Ó, essa cidade ela foi construída sem nenhuma utilidade pra representar o ego do Sarney. E eu acho que ela representa muito o Sarney. Ela é a cara do Sarney. É isso, isso aqui é o máximo de comércio que vai ter na cidade. Umas lojinhas ali, tal, onde a pessoa vai gastar o dinheirinho que ela pega na prefeitura. E já a cidade termina. Basicamente terminou a cidade já. Pronto. Aí é isso, vai vir umas casinhas e já vira a estrada novamente. É isso, ó. A estrada tá terminando. Fica as casinhas só. Ah, já o mato impera. E é isso. É horrível. É horrível. Não vou ficar mentindo. Não vou ficar mentindo, tá? E eu volto a colocar. A população que importa no Maranhão. Eu fui, aparentemente, uma das pessoas mais pesquisadas do Maranhão nos últimos dias. Eu acho que foi a pessoa mais pesquisada no Maranhão nos últimos dias. E muita gente me conhece no Maranhão. Então, o meu recado pra vocês é o seguinte: quem tem o mínimo de dignidade entendeu minha mensagem e vai levar a mensagem à frente. Quem discorda do que eu tô falando e mora lá é aquela pessoa que é um prisioneiro, tá com síndrome de Estocolmo. Vocês sabem, síndrome de Estocolmo é o prisioneiro que se apaixona pelo bandido, pelo sequestrador, né? Então tem um sequestrador, ele vai lá, tem uma relação ali, ele te mantém preso, mas às vezes ele é sedutor e tal, aí você desenvolve um afeto por ele. Esse é o status de boa parte da população do Maranhão. Eles são apaixonados por quem torna a vida deles um inferno. É horrível, cara. Gostou do corte? Então deixe o like e se inscreva. Ative as notificações para acompanhar as melhores análises e conteúdos da missão, aqui na Onça Suprema. Avante!